Hi besties, welcome to my channel. Você já se sentiu como se todo mundo estivesse correndo e você recém tá aprendendo a andar? Então, eu já estive nesse pensamento e não só nesse, como também comecei a pensar que aquilo que eu tava fazendo não era pra mim, mas em algum momento da minha vida eu percebi que, na verdade, não. Aquilo não exatamente não era pra mim, mas sim eu não estava num momento bom. Por exemplo, quando você começa a ler e você se pega pensando, ai, mas ler não é pra mim, eu não consigo focar no que está sendo escrito, no que está sendo contado nessa história, é muito longa pra mim. E do nada você pega o mesmo livro e lê de novo e percebe que aquele livro te pega de um jeito assim que você quer que chegue um doido e beija a menina porque o cara é um desgraçado e você quer que ela saia desse relacionamento porque, meu Deus, você fica emocionado com aquela história. Então, não exatamente não é pra você. Às vezes você só não está no momento bom pra fazer tal coisa. Por muito tempo eu achei que esses pensamentos negativos, que eu não era boa o suficiente, que eu estava atrasada, que tais coisas não eram pra mim, eu não levava jeito pra coisa. Mas essa semana, faz meses que eu tô pensando nisso, mas essa semana em específico, na semana que eu estou gravando esse vídeo, eu me peguei conversando com os meus colegas de trabalho sobre uma coisa chamada autoconhecimento, autodesenvolvimento e marketing pessoal. E eu comecei a conectar ao nosso quadro que a gente está tendo aqui no canal. Para quem não sabe, a gente está tendo um quadro de glow up. E eu percebi que o glow up não é só o físico. Tanto que eu tô aqui, eu não tô bem arrumada. Então, muita gente vai ler o título desse vídeo e vai falar, ué, mas ela nem tá arrumada pra ser um glow up. Então, assim, pra mim, tendo em vista esse pensamento de que nem sempre é o que a gente pensa, nem sempre o que a gente tá pensando é verdadeiro, porque a gente tá pensando numa coisa horrível e na verdade é uma coisa boa. Talvez o glow up não seja somente externo e sim interno. Quando a gente fala de glow up, as pessoas levam muito pra aparência, pra maquiagem, pra cabelo, roupa, estética, corpo. Mas não tem nada de errado em pensar nisso, porque de certa forma ficou mais famosinho, virou uma trend ter um glow up por conta de aparência. Então não está errado você pensar nesse sentido. Porém, a gente vê muito também sobre It Girl. It Girl é mais aquela menina aquela garota que você quer ser. Então, a garota que eu quero ser lê altos livros, ela é cheia de livros, ela tem uma estante de livros porque ela lê muito. Gente, ela lê muito. Vocês têm uma noção? Assim, eu vi a série da Anne, da Ruivinha, Anne with an E. Porém, os livros eu não consigo ler, porque não é uma história que prende a minha leitura. E essa daqui é a Pequena Livraria dos Corações Solitários. Eu até li no outro canal, só que é mais um livro que eu não consegui ler direto, porque não me prende. Porém, é aquela coisa que eu falei, talvez não seja o momento para você ler um tipo de literatura como este. Ou não é o seu tipo de leitura. Foi o que eu notei em mim, que eu não consigo ler esse tipo de livro.
Então, aquela garota que eu quero ser, lê, certo? Eu leio. Aquela garota que eu quero ser, treina, vai na academia, toma whey. Cara, eu tenho um pote de whey de não sei quantas gramas e eu não tomei. Eu acho que se eu tomei 5 copos, foram muitos. Mas eu treino em casa, eu danço, faço yoga, alongamento, treino com meu próprio peso, então nessa parte pode-se dizer que eu estou chegando àquela garota que eu quero ser. Aquela garota que eu quero ser, ela estuda muito, ela tira notas altas, mas vocês acham mesmo que eu sou essa garota? Aqui, desinfluenciando vocês. Não. Nessa parte eu não sou aquela garota. Então, assim, nem sempre você vai conseguir o seu glow up de um dia pro outro, tá? Então, não pense que, eu não consegui arrumar o meu cabelo como a Mandy falou no vídeo passado dela, porque não é pra mim. Calma. Girl, look at me and look at you. Shut up. Como eu digo, se no outro vídeo eu também tô estudando o meu cabelo, tô vendo o que funciona melhor com ele. Agora ele tá bem bagunçado porque já é de noite. Então, só que de dia ele estava perfeito porque eu tinha feito a hidratação ontem. Mas enfim. Essa cor aqui tá me deixando louca já. Deixa eu mudar. Pronto, essa aqui tá mais legal. Mas ele muda. Tá, enfim. Sorry. Eu percebi que eu acompanhava tantas meninas que falavam sobre glow up por muito tempo, desde a pandemia, que foi o que mais ficou famoso, né? Glow up, autoconhecimento, nananã. Ninguém tava nem aí pra isso, na verdade, porque tava todo mundo em casa, mas a gente, por algum motivo, achava legal assistir e acompanhar as meninas falando sobre beleza e tal. Eu percebi que eu assistia essas meninas e eu queria ser como elas, mas elas sempre falavam em para de se xingar, menina, para de se chamar de burra, para de se auto-sabotar, falando que amanhã você vai ler, mas não lê. Ou amanhã você vai começar um conteúdo, mas não começa. E assim, eu não ia atrás de fazer as coisas que eu queria. E depois de velha, depois de adulta, eu comecei a pensar, mano, eu tenho que ir atrás dos meus sonhos, cara. Não dá pra deixar pra trás. Imagina, eu envelhecer e ser uma velha chata porque não conseguiu fazer o que queria. Por exemplo, o canal. Por muito tempo eu criava canal, excluía canal. Criava canal, excluía canal. Criava canal, deixava o canal mofando. Porque eu achava que as minhas colegas iam assistir os meus vídeos e iam me zoar no outro dia. Então, assim, girl, comecei a me cobrar porque por eu pensar que, meu Deus, eu tenho que. Me virou aquela chave na hora, em vez de eu organizar certas áreas, em vez de eu organizar os estudos, organizar a leitura, organizar a academia, organizar o meu psicológico, enfim, eu não tinha áreas da minha vida para organizar. Eu só comecei a embaralhar tudo, entendeu? Porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Depois que eu percebi que me faltava organização, eu comecei a me cobrar na organização, comecei a me cobrar disciplina, porque quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, acaba que você não faz nada. Vamos e viemos, vocês sabem muito bem disso, vocês estão aqui por quê? Eu via, depois que eu comecei a trabalhar, eu via os meus colegas tudo já formado, meus colegas do trabalho ali,
tudo já formado ou já com visão de futuro, e eu não tinha nada, eu tava recém começando a minha vida. Então, assim, talvez ali não era o momento para eu estar pensando nisso, né? E é aqui que entra aquele pensamento da pressão de querer cuidar de tudo ao mesmo tempo. Nesse momento da minha vida, eu estou estagiando, então eu trabalho, eu faço faculdade, eu crio conteúdo para a internet, tanto para o YouTube quanto para o TikTok e o Instagram. O TikTok eu tô deixando um pouco de lado, porque toma muito do meu tempo, porque quando eu vou postar, eu acabo que fico rolando o feed por umas 2, 3 horas, então eu comecei a deixar isso mais de lado. Mas os meus principais são os 2 canais do YouTube e o Instagram. Tem pessoas que eu amo, que eu quero ver, tem pessoas da minha família que eu sinto que eu deveria estar mais presente. Tem igreja, gente, pra quem não sabe, eu vou na igreja. E por muito tempo eu achei que o problema fosse eu de não conseguir organizar essas coisas, como eu falei. A minha mente estava tão cheia de coisas que eu pensava, meu Deus, eu tenho que colocar isso em tal lugar. Não, isso é em tal lugar. Mas se eu ficar só pensando e não realmente agir, como que eu vou tirar isso da minha cabeça? Como que eu vou conseguir esfriar a minha cabeça? Então eu falei, não, agora eu vou fazer um planejamento de vida. Comecei a escrever tudo as áreas da minha vida num papel. E depois eu coloquei o que é mais, qual que são as minhas prioridades. A partir daí, eu consegui identificar, não, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que trazer mais conteúdo. E depois os meus hobbies, aí é outras coisas. Por exemplo, a dança. A dança eu só danço quando eu tenho uma janela de tempo ali entre estudo, trabalho e criação de conteúdo. Depois que você entende isso, você percebe que você só está se exigindo muito do seu psicológico, da sua energia, enfim. E acaba que quando você vai fazer, de fato, o que você quer fazer, por exemplo, eu dei o exemplo da leitura, porque onde vocês estão, atrás de vocês é a minha estante de livro. Então eu olho para cá, eu olho para os meus livros. Exige muito do seu psicológico, da sua energia, e acaba que quando você vai ler, por exemplo, você acaba que tá tão esgotado que o seu corpo, o seu cérebro fala, cara, deixa eu dormir. Porque sempre que eu quero gravar, os cachorros ficam latindo. Bom, gente, eu tô doente, então relevem a minha voz, mas nessa parte deu um probleminha no áudio, ficou um ruído muito estranho. Então eu vou estar falando por cima, mas basicamente eu estava falando sobre um estudo da Christian Neff, que ela fala muito sobre autocompaixão, então a aplicação de afirmações positivas e não negativas sobre você mesmo ajuda muito nessa questão da autocompaixão, que a gente não vê muito hoje, né? Esse estudo da autocompaixão é basicamente isso. A maioria de nós temos esses pensamentos, né? De que a gente não é o suficiente, não consegue, enfim. E acaba que parece que a gente tá se odiando. E pra quem não sabe, o nosso cérebro guarda as nossas informações que nós falamos. Então, assim, ele guarda coisas que para nós, como pessoas, são importantes. Então, se eu mesma me falo que eu sou feia, eu vou acreditar nisso. Mas eu hoje,
Por muito tempo eu achei que eu era feia. Hoje eu me acho muito bonita. Há momentos que eu me olho no espelho e falo, credo, o que tá acontecendo comigo? E há momentos no mesmo dia que eu me olho e falo, nossa, como eu tô gata. Então, assim, cara, se ame mais. Eu sei que parece um papo de coach, mas se você ficar nessa de que, não é pra mim, porque eu não sei fazer isso, que não sei o quê, o seu psicológico, o seu cérebro vai entender que isso é verdade. Porque você tá fazendo essa repetição, você tá falando isso várias vezes no seu dia, então acaba que ele entende que é verdade. Hi, besties! Eu tava editando o vídeo e eu percebi que o meu celular acabou o armazenamento. Então, assim, tô vindo aqui de manhã com essa voz de doente pra dar tchau pra vocês, porque eu perdi tudo o que eu gravei pra esse vídeo e o final foi basicamente esse, eu percebendo que eu não tinha gravado. E só que assim, por eu estar sem armazenamento, acabou que a minha voz ficou antes do vídeo. Então eu tava falando, mas o som não saía. Ou o som saía e eu tava quieta. Então não ia ser bom pra trazer aqui pra vocês. Então esse vai ser um final bem xoxo, capenga, murcho. Mas se você ficou até aqui, muito, 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 muito obrigada. De verdade, você tá me ajudando muito. E se puder se inscrever, dar like, comentar alguma coisa, comenta creme. Comenta creme. Que quem chegar aqui, quem vê os comentários não vai entender nada. E só você que ficou até aqui, só o pessoal que ficou até aqui, vai saber do que você tá falando. Então, muito obrigada e tchau! Até o próximo